cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. cidadania em debate. Boa noite. Começa agora o Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje, vamos falar sobre educação e a valorização do professor. O ano letivo começou e junto velhos problemas para resolver. Muitas escolas estão sem professor e, portanto, os alunos ficam sem aula em algumas disciplinas. Quando o tema é educação, é importante definir qual ponto deve ser debatido. O assunto pode ser a parte física, como a estrutura das escolas, ou então a parte pedagógica. O que se está ensinando em sala de aula? Mas nada disso tem relevância se não houver a presença do professor. Por isso, no programa de hoje, vamos falar deste profissional. Por que ele continua desvalorizado? Vale a pena investir na carreira do magistério? Para responder estas e outras perguntas, o nosso convidado é o secretário de organização do Sinti em Blumenau, Janilson Lotério. Bem, vamos começar falando sobre a profissão, os atrativos. Vale a pena ser professor, Janilson? Boa noite, obrigado pelo espaço para nós no sindicato e para todos os professores. Em relação a ser professor hoje, em termos salarialmente é complicado hoje, né? Se você pensar na tua carreira como profissional, a valorização salarial ainda é muito difícil ainda. Em termos de outras, da questão de você ser professor porque você deseja realmente mudar o mundo, de fazer uma educação melhor, aí sim, ainda tem caminhos para isso. O que acontece hoje em dia é que, infelizmente, o professor hoje não é mais visto como uma pessoa importante para a sociedade em alguns momentos. Sim. Anteriormente, o professor era mais importante, ele era mais valorizado, ele era mais respeitado. Hoje, ele é mais uma mera peça no decorrer da sociedade que existe aqui no país. E todas as outras profissões, né, necessitam da presença do professor. O engenheiro vai precisar do professor. Enfim, a sociedade precisa do professor, né? Em Santa Catarina, qual é a situação do professor em Santa Catarina? Olha, o professor do Estado, assim, nós temos um quadro bem alarmante mesmo, né? Nós temos vários professores pedindo licença para tratamento de saúde, vários profissionais que tentam se aposentar para sair realmente do magistério. Temos vários professores trabalhando 70, 60 horas em sala de aula. Isso provoca vários problemas, tanto para a educação como para ele mesmo próprio, né? Temos também professores que a primeira oportunidade que eles têm de saírem do magistério e irem para outra profissão, eles vão. Mudam, né? Mudam. Então, assim, é um quadro... temos ano passado, tivemos muito caso sério de violência de professores, é uma coisa que não tinha. É um outro problema que não existia nas escolas, né? Os alunos professores sendo agredindo, e tem várias agressões, né? Tem agressão física e agressão moral, né? E fora agressão pelo próprio de pais, alguns diretores de algumas escolas também cometem, assim, agressão, seria o assédio moral, né? Sim. E falta de respeito pelo próprio governo do estado e por muitos secretários municipais nesse estado inteiro, né? O que o sindicato... Né, você que é secretário de organização do sindicato, né, dos professores do estado de Santa Catarina, o que o sindicato acaba tomando de atitude em favor dos professores quando o caso é agressão física? A gente tem, em muitos casos, a gente tenta dar assessoria jurídica para esse profissional, uma das primeiras partes. Temos entrado também em contato com a promotoria da justiça para também tomar suas medidas. E tentamos organizar a comunidade, a própria escola, porque assim, se a agressão aconteceu, é porque algo está errado naquela escola. A agressão geralmente é o último caminho de um problema que todo estruturado, que às vezes o próprio professor já está estressado, o próprio aluno está estressado, falta de estrutura da escola. Isso tudo vai agredir, digamos, entre aspas, o lado mais fraco, que nesse caso seria o professor lá. Então, assim, tem se feito toda uma discussão naquela comunidade, que educação que realmente a gente quer. Que hoje deveria de ser, eu acredito, o norte de toda a discussão da educação é pensar isso, para onde que a gente quer ir, qual a educação que a gente quer. Né? Porque não adianta ter, de repente, escolas lindas, maravilhosas e não ter um bom profissional. É um problema, né? Porque o aluno depende do professor. Tá ficando meio recorrente isso, né? Começa o ano letivo
e as escolas, algumas escolas, estão sem professores, né? Sim. E qual que é o quadro hoje aqui em Blumenau e na região, Janilson? Olha, nós temos assim, praticamente mais de 200 professores que não estão em sala de aula. Mais de 200 professores? Na região inteira, tem bastante. Tivemos 2 casos alarmantes ontem, por exemplo, uma escola Frei do Clodovedo em Gaspar, tiveram que paralisar as suas atividades porque faltavam professores e inviabilizava todo o processo de ensino. Então, os pais, os professores, junto com a coordenação do Centro Regional, fomos lá e a gente, até um período agora de 2, 3 dias, a escola não vai ter atividades. Outras escolas, eles estão dispensando, por exemplo, o caso de João Widmer, que é uma das maiores escolas que tem aqui, estão dispensando o aluno. Um dia uma turma tem aula, outro dia outra turma não tem aula, um dia outra turma não tem aula e assim por diante. Turmas de primeiro a segundo ano das séries iniciais, os alunos vão ter aula só a partir do dia 17 de fevereiro. Né? Então a aula já começou no dia 8. A gente vai mapear isso. As aulas começam no dia 8, começaram no dia 8 de fevereiro, e aí quase todo mês de fevereiro fica sem aula. Sem aula. E assim, há uma perspectiva ainda de ter professor. Não há uma garantia efetiva de ter professor, porque dia 14 vai ter uma nova escolha de vaga. Talvez preencha algumas vagas. Quais são as áreas que mais faltam professores? Hoje, eu diria que seriam todas. Não existe uma área específica assim. As áreas matemática, física tem, mas falta professor de artes, falta professor de ensino fundamental de primeiro ao 5º ano, falta professor de ciência. Eu acho que todas as áreas são desfasadas, todas mesmo. Sim. E qual seria, assim, o sindicato vislumbra uma possibilidade de tentar, é claro que passa pela questão salarial, né, mas de melhorar essa situação? Há condições de evitar esses problemas? Há uma condição, sim. Há várias formas disso. Só que tudo tem que ser feito no planejamento. Então, por exemplo, esse ano vai ser um ano que vai ter vários problemas o ano inteiro. Começou com esses problemas, eles vão continuar. Provavelmente, essas aulas vão só normalizando só lá para março e abril. Sim. Por que vai acontecer? Dia 14 ainda tem mais o agravante. Muitos assessores estão em vagas até dia 14 de fevereiro, que vão sair para assumir cargos, digamos, comissionados nas escolas, que são assessores de escola, diretores de escola, né? Então, vai faltar profissional. Vai aumentando o problema ainda, E assim, o profissional da educação, ele precisa sobreviver. Então, desde o começo do ano, ele já vai procurando uma ocupação, principalmente o ACT. Ele vai procurar uma aula no município, vai procurar uma aula numa escola particular e chega em março e abril, em muitos casos já tem falta de profissionais porque a maioria já estão alocados. ACT são os professores contratados em caráter temporário. Né? E aí o que acontece nessa história toda? Muitas vezes aí tem aula de matemática, um outro professor que às vezes não tem aquela habilidade de matemática vai dar aula para preencher espaço, né? Preencher simplesmente para ter alguém para dar aquela aula, né? Isso acontece bastante, infelizmente. E em toda essa dificuldade, né, que algumas escolas, porque a gente está falando aqui, né, pontuando algumas dificuldades na educação, no caso aqui os professores, mas aí também tem as dificuldades nas questões, né, física, né, as escolas, que algumas escolas têm problemas hidráulicos, têm problemas elétricos, têm problemas com o mobiliário, né. Em Blumenau, essa situação, né, de problemas físicos é bastante? É bastante, assim, só acompanhar, por exemplo, assim, vamos pegar o caso de ginásios de esportes, né? As escolas estaduais, que eu posso dizer, também as escolas municipais, praticamente nenhuma delas tem ginásio de esporte, tá? Mesmo sendo, porque eu sou professor de estado do município também. As escolas estaduais, praticamente nenhuma delas tem ginásio, poucas têm. E aqui tem, por exemplo, é um caso que se quiserem verificar do João Widmer, o piso está saindo fora. Que é um problema, né? Então o ginásio está lá, o piso... Então, assim, é um perigo para as crianças dar aula naquela escola, né? E quando foi feito o ginásio, não se faz um tratamento acústico, não se faz um tratamento térmico. Então, por exemplo, no verão, tem ginásio assim, que é um absurdo você dar aula lá, né? Que é muito quente. E aí vem todo o problema também, assim, a rede elétrica das escolas, falando na parte física, rede elétrica, a parte de estrutura. Então, se uma escola quiser, por exemplo, colocar, digamos, um ar-condicionado em algumas salas para melhorar, digamos assim, a condição daquela escola para os alunos daquela sala, corre o risco de cair a rede. Os investimentos na escola pública dos últimos anos foram praticamente nulos. É só pensar assim, pergunta para as pessoas na rua quantas escolas municipais ou estaduais foram criadas na região. Poucas você não vê.
Que é o problema, né? Não vê. Não investir na educação. A única problema. escola que estão fazendo agora, que é o Max Tavares, por quê? Porque vai passar a rua dentro da escola antiga. Então são obrigados a tirar aquela escola. Se não, não tem. Ninguém faz, ninguém investe em escola. Além de não investir em escola, também não há uma conservação, né? Não há uma conservação, não há uma atualização das próprias escolas. Assim, vamos pegar assim, a alma da escola é a biblioteca. Se você pegar as escolas estaduais, poucas escolas estaduais têm biblioteca funcionando. E aquelas que têm, agora estão perdendo o seu espaço da biblioteca para colocar aluno lá para fazer sala de aula. Agora, se o pulmão, se o coração da escola, que é a biblioteca, desaparece, fica complicada a situação. Então, assim, infelizmente, a educação está sendo vista como um depósito de crianças. Tá? E estamos todo mundo lá brigando, aí tem conflito professor, aluno, direção, por quê? Tentar salvar alguma coisa. Só que, infelizmente, quem deveria cuidar disso mais não está olhando como deveria olhar para a educação. E essa coisa da não valorização salarial do professor, né? Vamos falar em números, assim. Santa Catarina, qual que é a situação do professor em Santa Catarina relacionada aos demais estados do Brasil? Nós temos um dos piores pisos salariais do país. Qual que é o piso hoje? Olha, tem o piso nacional dos professores, que é uma meta que a gente coloca, em torno de 1.300 seria o piso nacional que a gente pretende para começar, que é a lei que está no Congresso Nacional, né? O piso de alguns outros estados é 2, 3 vezes maior que isso. De Santa Catarina se briga para chegar a 1.300. Chega a ser 1.300 quando você coloca o bônus junto, você coloca aulas excedentes junto, você coloca, digamos, regência de classes junto. Só para ter uma ideia, nós não temos vale alimentação, nós chamamos de vale coxinha, porque o nosso vale alimentação é R$6 por dia. Agora me pergunto, com R$6 por dia, aonde que a gente vai almoçar, onde é que a gente vai fazer um lanche? Dá de comprar uma coxinha e talvez, de repente, um guaraná, ainda vê lá ainda. E deu, né? E deu. Então é um absurdo, sabe? Então, assim, desde que foi criado o Vale Refeição, nunca foi aumentado o Vale Refeição. E esse Vale Alimentação foi criado em... Isso na época que o governador Amin isso faz uns 12 anos já, uns 10 anos. Quando o Amin era governador do estado. Essas coisas há de se repensar, né? E assim, ó, nós temos muito bônus. A política dos últimos anos, dos governos que saíram, é colocar o bônus salarial. Não valorização do salário, não elevar o salário. Então, quando você pega uma licença prêmio, você pega, de repente, uma aposentadoria, você precisa de uma licença médica, você perde esses direitos. Aí você tem que ir na justiça, recorrer lá para conseguir rever R$200, R$300 às vezes, que faz muita falta para o professor, porque R$200, R$300 às vezes é 10, 15, 20% do salário dele, às vezes mais ainda, dependendo da situação que ele tem. Então, assim, é desumano, né? É desumano, e professores com isso, a única possibilidade que tem de ter uma remuneração um pouco mais digna é trabalhar mais. Trabalhar de manhã, à tarde e à noite. Que aí, chegar a 1.300 são para o professor que tem 40 horas, né? 40 em horas. sala de aula. Em sala de aula. Que é um absurdo, Sim, né? em sala de aula. Porque 40 horas em sala de aula e ele mal tem tempo de preparar as aulas e esquece o processo de fazer se qualificar, né? Tentar fazer uma a gente sabe, por exemplo, que os professores, por exemplo, eles tentam fazer algumas especialização ainda no tempo que eles conseguem, mas são poucos que conseguem. A maioria deles acaba ficando só em sala de aula. Então, ele não tem a oportunidade de outros bens culturais que são necessários. Por exemplo, de ir num cinema, de ir num teatro, de ler um livro, de viajar, de conhecer as coisas, de até compreender um pouco como funciona a internet, por exemplo. Então, o que acontece? Quando você vai para a sala de aula, às vezes o teu aluno não está mais atualizado do que você, porque você não tem tempo. E aí, o que você faz? A única maneira que você tem lá às vezes, tentar passar, teoricamente, aquela maneira tradicional de dar aula, para você ter domínio em sala de aula, e onde acontecem todos os conflitos que tem. Porque daí o aluno está num outro mundo hoje. Hoje a educação hoje é totalmente diferente, o acesso que os alunos têm à internet, essas coisas todas, que o professor não tem, por falta de tempo, porque ele tem que estar dando essa aula para ganhar um pouco mais.